Beleza, galera? Vamos fazer a tarefinha de dinamômetro, também conhecido como mola? Vamos lá? Ó, o primeiro exercício é bem tranquilo, é bem suave, é bem de boa. Ele fornece uma tabelinha com os valores de força elástica em função da deformação, tá? Você pode pegar qualquer ponto para encontrar a força elástica. Eu peguei o primeiro ponto, que é o mais fácil. No primeiro ponto, aplica a lei de Hooke, F igual a kx, isola o K, aí fica força dividido pela deformação. Bom, no primeiro pontinho que ele deu, a força era 160 newtons e a deformação era 10 centímetros. Só que vamos colocar esse 10 centímetros em metros. No lugar do Czinho de cent, você coloca 10 a menos 2, tá bom? Aí, ó, o zerinho de cima, você corta com o zerinho de baixo. Aí o 10 a menos 2, ele sobe 10 ao quadrado, que é 100, vezes 16, dá 1.600 newtons ou 1,6 kilonewtons por metro. Ok? Isso está na sua alternativa B de bola. Bom, a próxima questão também é parecida, é mais para você aquecer, né? Para você lembrar sempre da lei de Hooke, que diz que F é igual a kx, ou seja, força elástica e deformação são grandezas diretamente proporcionais. Aí ele fala a respeito do desempenho de um atleta que faz esforço de acordo com a mola. E ele quer saber o seguinte, o menor rendimento dele, ele faz que força nessa mola? Vamos entender menor rendimento como sendo menor força aplicada. E a menor força aplicada é obtida para a menor deformação. E de acordo com a tabelinha que ele te dá, isso acontece no quarto dia, tá bom? Aplica a lei de Hooke, F igual a kx. A constante da mola ele te dá é 60. E a menor deformação vai proporcionar a menor força, que foi 0,8. 0,8 vezes 60, aí dá 48, tá bom? Então, os dois primeiros exercícios são exercícios de aplicação apenas para você aquecer, tá? Você tem que ter conseguido fazer isso aqui, tá? Se você assistiu a aula concentradinho. Bom, agora os exercícios eles sobem um pouquinho de nível, tá bom? E ele fornece dois garotos puxando uma mola. Vamos considerar que essa mola aqui, ó, ela está em repouso, tá bom? Então a força que um faz para a direita, o outro faz para a esquerda. Isso mantém ela equilibrada. Lembra que o dinamômetro ele registra o módulo da força aplicada em uma de suas extremidades, tá bom? Então o valor da leitura do dinamômetro, posto que a minha mola está equilibrada, tá paradinha, é 100. Toma cuidado. Caso ele tivesse perguntado a força resultante sobre a mola, a força resultante sobre a mola seria zero. Mas ele não perguntou. Ele perguntou qual é a indicação do dinamômetro. E a indicação do dinamômetro é a força responsável por esticar o dinamômetro. Tá bom? Então você lê 100. Não é porque tem 100 aqui de um lado, 100 do outro que vai dar 200, não, viu? O dinamômetro registra a força transmitida em uma de suas extremidades, tá? Ou você diz que é esse 100 aqui, ou você diz que é esse 100 aqui, acaba dando na mesma. Isso está na sua alternativa B. Ok. A próxima questão tem um cidadão que faz o seguinte experimento. Ele pendura dois bloquinhos e suspende com um dinamômetro, com uma mola, tá? E o sistema fica em equilíbrio. Se o sistema está equilibradinho, a força elástica é igual ao peso do bloquinho e força elástica é igual a kx, tá bom? Então, para calcular o peso dos bloquinhos, a gente pode fazer a constante elástica da mola vezes a deformação. Ó, em um primeiro momento, a constante elástica, isso aqui, como o nome já fala, é constante, né? É da mola. Isso aqui era a deformação. 10 centímetros eu dividi por esse 100 aqui, ó, para poder passar para metro. Tá bom? Aí quando você faz a continha, você chega em 3,5. Já fica entre duas alternativas, A e B. Tá bom? Para o segundo pezinho, a mola é a mesma, então a constante elástica é a mesma. Agora a deformação é diferente. A deformação passa a ser o dobro, passa a ser 20 centímetros. Estou dividindo por 100 para poder passar para metros, tá bom? Aí quando você faz a continha, você chega em 7. 3,5 e 7 está na sua alternativa A, ok? Então, essa daqui seria a parte
básica aí da sua tarefa. Vamos subir um pouquinho agora, ó. A partir de agora, os exercícios eles já começam a ficar mais interessantes. Por exemplo, ó, nesse exercício aqui, no exercício 467 da sua tarefa, tinha uma cordinha, ela estava na diagonal. Força através de corda é tração. Tinha o peso puxando para baixo, 30 newtons. E do lado direito aqui, ó, tinha um dinamômetro. E a força aplicada por esse dinamômetro era 40. Aí o texto perguntava para você o valor da força de tração. Tá bom? Uma das maneiras de fazer esse exercício era por decomposição. Eu vou evitar a decomposição porque eu não tenho ângulos. Tá bom? Então vou meter aqui a regrinha do baile funk. A pontinha do primeiro, o primeiro pode ser a tração. Não importa a ordem, tá? Você enfia na bundinha do segundo, o segundo é a força-peso. Vertical para baixo, vale a 30. Que enfia na bundinha do terceiro, que era a força feita pelo dinamômetro, horizontal para a direita. Veja que a força pink e a força alaranjada aqui, ó, elas são perpendiculares. Aqui está dizendo isso, ó, tá? A pink e a alaranjada são perpendiculares. Bom, então, como a força resultante é zero, pois o sistema está em equilíbrio, o ponto que sai é igual ao ponto que chega. Beleza? Isso indica que a força resultante é zero. Isso indica que o sistema está em equilíbrio. Tá bom? Se aqui é 30, se aqui é 40, aplica um pitch rapidão aí. Esse é manjado, né? Então a hipotenusa só pode ser 50. Tá ali na sua alternativa B. Tá bom? Agora, o exercício 469, ele já exige um pouco da sua interpretação. Tá? Então acontecia o seguinte nesse exercício, ó. Tinha um recipiente contendo água, tá bom? E à medida que esse recipiente começa a despejar água numa bandeja, o que vai acontecendo? O peso vai diminuindo porque eu estou perdendo água. Se o peso diminui, a força elástica da mola diminui também. Se a força elástica da mola vai diminuindo, o X da mola vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até que no instante T' aqui, ó, a água para de cair, ok? Aí o sistema meio que se estabiliza. Aí ele quer saber o valor da constante elástica. Primeira coisa, ó, a mola ela começa medindo 0,20 e termina medindo 0,12. Com esta variação aqui, dá para a gente encontrar de quanto foi a variação do tamanho da mola, que é o que a gente chama de elongação. Quando a gente faz 0,20 menos 0,12, a gente chega aqui, o x, que é a deformação da mola, é 0,08. Tá bom? Agora, vamos ver o quanto de água caiu aí. Ó, a balança começa registrando 0,20, né? Que é a massa inicial do recipiente. Depois que a água começa a cair, devido ao gotejamento da figurinha que ele te deu, a massa do conjunto passa a ser 1,16. Quando você faz um menos o outro, você encontra o quanto de água caiu. Caiu 0,96 kg de água. Tá bom? Informações importantes que vêm da interpretação de gráfico. Esse exercício ele exige bastante da interpretação gráfica. Depois que o aluno faz essa interpretação gráfica, fica de boa. Está equilibrado, então tudo que puxa para cima é igual a tudo que puxa para baixo. Quem puxar para cima é a mola, Kx. Quem puxar para baixo é o peso, mg. No lugar do x você coloca 0,08. No lugar da massa, 0,96. A gravidade é 10. Fazendo a continha, dá 120, que está na sua alternativa A. Tá? Questão muito boa, questão que exige muito da tua capacidade de interpretação. O aluno que desistir rápido, o aluno que for meio inseguro na interpretação de texto, ele trava aqui. Então, muita calma para interpretar esse gráfico. Bom, a próxima questão
é a questão 475. E lá nessa questão, o cara dá um bloquinho de massa 80 kg. Se a massa do bloquinho é 80, o peso dele é 800, tá bom? Aí ele é sustentado por 2 molas. Então tem Kx daqui, Kx daqui. Está em equilíbrio, Kx mais Kx é igual a 800. Então 2Kx é igual a 800. A deformação da mola era 20 centímetros. 2 vezes 20 dá 40. O 40 desce dividindo. 800 dividido por 40 acaba dando 20. Tá bom? Como a resposta está em newton por centímetro, você pode deixar em centímetros mesmo aqui e marcar aí a sua alternativa B de bola. Bom, a questão 477, a gente tinha um chãozinho liso aí, tá bom? E tinha uma força sendo transmitida por um dinamômetro. Essa força formava com a horizontal um ângulo de 60. Aí o cara quer saber qual é o máximo valor que essa força tem que ter para que o sistema se desloque sem que ele perca o contato com o chão. Primeira coisa, como essa força aqui está inclinada, seria interessante você decompor essa força, tá? Decompõe na horizontal e decompõe na vertical. Se você jogar esse carinha na horizontal, ele deita com ângulo, com seno. Se você jogar esse carinha na vertical, ele sobe aqui, ó. Sem o ângulo você usa seno. Quem puxa para baixo é o peso. A massa é 17, a gravidade é 10, isso dá um peso de 170. Tá apoiadinho, tem a força normal aqui, tá bom? Ele quer saber o máximo valor da força F para que o sistema continue se deslocando na horizontal. Isso quer dizer que o sistema está na iminência de perder contato com o chão. Quando essa força aqui é máxima, ele está na iminência de perder o contato com o chão. Se está na iminência de perder o contato com o chão, a normal é 0. Afinal, está praticamente perdendo o contato, tá bom? Então vai lá, faz o equilíbrio vertical. Tudo que puxa para cima, normal, mais F seno, é igual a tudo que puxa para baixo, que é o peso. Repito, na situação de iminente perda de contato, a normal tende a 0. Guarda isso porque vai aparecer em outros exercícios no futuro. No lugar de seno, você coloca a raiz de 3 por 2. No lugar de raiz de 3, você coloca 1,7. Aí quando você resolve a continha, você chega que o F é 200 e 200 está na tua alternativa A. Tá bom? E a próxima questão e última questão, né? É a questão mais delicada de todas aí, porque ela é bastante exigente. Então, carinha, ele pendurou aqui, ó, um corpinho numa mola e numa cordinha aqui, ó. Tá bom? Aí eu quero saber quanto vale a massa desse bloquinho aqui. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro eu quero encontrar a força aplicada por esse dinamômetro aqui, ó. Tá bom? Ele fornecia para você um gráfico parecido com esse, tá? E lá no gráfico, a gente chega à seguinte conclusão, ó. Quando a força é 10, a deformação sofrida pela mola é 2. Com isso, o que dá para você fazer? Aplica a lei de Hooke, F igual a Kx, o F 10, o X é 2. Aí você encontra a deformação da mola. O cara fala pra gente que o sistema entra em equilíbrio quando a deformação da mola é 6,4. Aí vamos ver qual que é o valor da força. Ó, vamos lá. O K você encontrou era 5, o X do equilíbrio é 6,4. Quando a gente faz essa conta, a gente chega que a força elástica da mola é 32. Por isso que eu já coloquei o 32 aqui, ó. Tá? A força aqui, então aqui era o 32. A força que estica o fio é a tração. E quem está puxando para baixo aqui, ó,
é uma força equivalente ao peso do bloquinho. Como essas forças estão inclinadas, você vai ter que decompor, tá bom? E para você decompor, você faz assim, ó. Desenha uma linha vertical, desenha uma linha horizontal. Como esse ângulo de cima que ele deu e esse ângulo de baixo aqui, ó, são alternos internos, eles formam um Z do Zorro, eles são iguais. A mesma coisa aqui, ó. Esses dois são alternos internos, formam um Z do Zorro, então eles são iguais. Tá bom? Como o T e o 32 estão inclinados, você vai ter que decompor. Quando você jogar o Tzão aqui na horizontal, ele deita com o ângulo você usa com seno. Quando você jogar esse T aqui na vertical, ele vai subir sem o alfa você usa seno. Agora vamos fazer a mesma coisa lá para o outro lado. Vou deitar com o 32, então eu jogo o 32 na horizontal, ele deita com o ângulo com seno. Agora o 32 eu vou jogar ele aqui para cima. Quando eu jogo ele aqui para cima assim, ó, ele sobe sem o beta, sem o ângulo, você usa seno. Aí eu vou fazer o equilíbrio na horizontal e depois o equilíbrio vertical. Na horizontal, tudo que puxa para a esquerda, T cosseno de alfa, é igual a tudo que puxa para a direita, 32 cosseno de beta. Ok? O cosseno de alfa ele te dava era 0,8, o cosseno de beta ele te dava era 0,6. Com isso você encontra que o Tzão é 24. Agora faz o equilíbrio vertical. Tudo que puxa para cima, esses dois, ó, igual a tudo que puxa para baixo, peso. Então vamos lá. No lugar do T você põe o 24, no lugar do seno de alfa 0,6. O 32 já estava, seno de beta é 0,8. Peso é massa vezes a gravidade. A massa eu perguntava, a gravidade é 10. Ok? Fazendo a continha, você chega aqui, a massa é 4. Beleza? Exercício completaço. Bons estudos para vocês e até a próxima, senhores. Tchau, tchau.